Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Hoje é uma noite especial. Hoje é mais uma nossa quinta reunião do Cristãos Empreendedores, aqui da Lagoinha Brasília Capital. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Esdras Pereira, sou pastor aqui de Brasília, da regional aqui do Distrito Federal, e também dentro da Lagoinha, da Missão Lagoinha Global, né? Missão Internacional Missionária. Mas, além disso, sou também empresário, né? E sou empresário antes de ser pastor, né? Sou pastor há 8 anos e sou empreendedor desde criança, né? Acho que aquele que tem empreendedorismo na veia começa desde cedo, né? A gente, com 9, 10 anos, já vendia salgadinho, né? Para os amiguinhos, alugava gibi da Turma da Mônica, né? Eu contei um pouco da minha história aqui. A gente sempre, né, teve essa cultura do empreendedorismo, mas eu montei a minha primeira empresa em 97, empresa de construção civil, e desde então a gente já montou muita coisa, já quebrei também, né? E tem uma longa história aí de empreendedorismo desde 97. Hoje eu sou empresário da construção civil, especializado em construção e edificação popular. A sede da nossa empresa não fica aqui, fica lá no Rio Grande do Sul. Então, estamos no meio da catástrofe, né? Mas eu acredito que em tempo de assolação, é tempo de oportunidade para reconstrução também, né? E realinhamento de propósitos. Então, sou empresário da construção civil e também de comércio exterior. A gente trabalha com exportação, trade, e-commerce de alguns produtos, com foco no mercado asiático, principalmente Índia, né? E junto com o trabalho empresarial, a gente tem levado junto o trabalho missionário. Não nessa ordem. Primeiro o trabalho missionário e negócios como missão, né? Business as mission. E para nós é uma grande oportunidade de levar o Evangelho de Cristo por intermédio dos negócios. E o projeto, né, o Cristãos Empreendedores, nasceu no coração do nosso pastor André Valadão, com o intuito de conectar empreendedores do reino e fomentar, gerar negócios, né? Um ecossistema de negócios entre empreendedores. Cristão compra de irmão, ou compra de cristão, né? Você sabe a origem do produto que você compra? Você sabe por quem que foi, né, projetado, quem que está aferindo receita ou lucros a partir do produto que você consome, aonde que está sendo investido esse resultado? Está sendo investido para o reino de Deus, ou para ações humanitárias, ou para beneficiar, ou para servir pessoas, mudar realidades, mudar propósitos. Isso tudo tem mais valia quando você entende que você, como empreendedor cristão, é diferente do empreendedor secular. O empreendedor secular empreende para ter dinheiro, recurso financeiro. O empreendedor cristão empreende com um propósito. Por que empreender? Para que empreender? E aonde eu vou, né, como eu vou servir melhor pessoas? Eu estava brincando mais cedo, né, com os nossos convidados, que o empreendedor cristão, quando você recebe mais recursos, né, em vez de você aumentar os seus depósitos, o nosso objetivo é alargar a mesa para servir mais pessoas, né? Então, esse é o nosso maior objetivo. E o Cristãos Empreendedores nasceu com esse intuito, né, de gerar negócios no reino. O pastor André Valadão começou ali em Belo Horizonte, na Lagoinha Matriz, né, para quem conhece, e logo em seguida ele foi para Orlando e começou num café da manhã com empreendedores, ali no Café Havana, em Orlando. Ali reuniu alguns amigos e foi crescendo a ponto de montar algumas palestras, né, com grandes empreendedores, e ali ele segmentou, né, as diversas áreas de atuação de empreendedores dentro da igreja, e ali ele criou um grande ecossistema de negócios do reino. A ideia do CRI é gerar negócios no reino e alcançar pessoas através do Evangelho de Cristo, principalmente através do bom testemunho, né? Empreendedores ganham para si, depois ganham para o reino, né? Através do seu testemunho pessoal. Então, hoje é um dia muito importante. Nós temos um convidado ilustre, né? Um grande privilégio, né? E temos nosso convidado aqui. Mas antes eu queria que você ficasse em pé. Vamos
agradecer ao Senhor por esse dia. Não sei se você está empolgado, que a segunda-feira é o dia, né? Uns estão super motivados. Acaba domingo à noite, aqueles que vão para a igreja, né? Termina o culto e falam: "Oh, Jesus, amanhã é segunda-feira. Ai, 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 vou ter que trabalhar." E outros falam: "Yeah! Segunda-feira, vamos produzir, meu filho. Vamos para cima, vamos trabalhar, vamos, né? Vamos produzir, servir pessoas, vamos, né? Correr atrás de novas metas, novos resultados." Então, que essa motivação esteja no teu coração. Vire para a pessoa que está do teu lado e fala assim: "E aí, está empolgado?" Fala assim: "Receba uma empolgação aí, no nome de Jesus. Que seja um dia realmente divisor de águas na sua vida. Seja uma nova estação para você. Que tudo que você ouvir, ver e receber hoje sirvam de motivação para a sua vida." Alguns estão começando, alguns estão querendo empreender, alguns já estão mais avançados, mas está todo mundo no mesmo nível. Todos aqui somos aprendizes, né? A gente está aqui para aprender. Ninguém sabe o suficiente, né? Então vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Obrigado, Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas nesta manhã, e estamos vivos. Ó Deus, Senhor, temos o que comer, temos o que vestir, temos a Tua graça, temos saúde, temos a alegria da salvação, temos a Ti como único Senhor e Salvador. Ó Pai, Senhor, motiva o nosso coração. Ó Deus, traga-nos agora chaves, ó Deus, experiências, ó Pai, testemunhos que edifiquem o nosso coração. Nosso coração está aberto, nossa mente está receptiva para receber instrução e revelação da parte do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Você que está nos acompanhando aí através das redes sociais, Lagoinha Brasília Capital, entra aí, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, convide mais um amigo para estar assistindo, e você que vai estar assistindo depois dessa transmissão, aproveita, enjoy, né? Aproveite o máximo possível, que isso seja realmente um divisor de águas na sua vida. Então, sem delongas, eu quero apresentar para vocês o pastor Léo, nosso comunicador aí, né? Ele vai conduzir o nosso talk show, vai explicar como que vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje. Amém? Oi, boa noite, pessoal. Quem está com expectativa grande aí? Que bênção, né? A gente está reunido como igreja aqui para crescer, para aprender, para desenvolver. Hoje, nosso convidado especial, a gente vai abrir também para perguntas, então, à medida que você for prestando atenção, vai surgindo uma pergunta no seu coração, guarda ela. Quando a gente liberar, você faz a sua pergunta, tá bom? Podemos chamar o convidado? Então, espera aí, deixa eu ler o currículo dele aqui. Gente, estou respirando assim porque a gente fica correndo para resolver as coisas. E aí, amém. Peraí. Glória a Deus. Vamos receber com uma salva de palmas, pessoal, Marco Aurélio Almada. Técnico em contabilidade e graduado em administração de empresas, possui MBA executivo em finanças pelo IBMEC, pós-graduado em aperfeiçoamento e gestão da estratégia pela Fundação Dom Cabral e imersões em estratégia de cursos pela Universidade Batista de Oklahoma. Amém, gente? Que bênção. Quer ficar nesse lado? 5 edições, o senhor sentando aqui. Agora a gente trocou. Eu não tenho toque, tá, gente? Só é hábito. Okay. Oi. A maior qualificação dele é presidente nacional do Cicobi, né? E de toda a rede Cicobi, sim, que inclui 9 empresas, né? Você estava compartilhando com a gente, né? E primeiro, bem-vindo, né? Que bom. Nós almoçamos hoje também, né? Uma baita oportunidade de ouvir um pouco da experiência de vida, né? Do Almada, mais conhecido como Almada, né? E então para nós é um grande prazer. Eu queria ouvir um pouco da sua história. Quem é
o Marco Aurélio Almado, pessoa física, né? Onde nasceu, o que come, o que ele faz. Não, beleza. A sua história, né? Pastor, prazer estar aqui, uma alegria grande estar aqui, podendo compartilhar alguma coisa que possa ser útil, né, para as pessoas que se propuseram vir até aqui. Bom, meu nome é Marco Aurélio Almado, já foi falado aqui, eu nasci lá em Belo Horizonte. Eu sou filho de uma família cristã que eu considero até pouco comum, porque eu sou a quarta geração de cristãos dos dois lados da família, do lado de pai e do lado de mãe, né? Então, bisavô cristão, avô cristão, pai cristão, eu, e está ali o Davi, que é um dos meus filhos, né, cristão também. Então, a gente é uma família que nasceu no contexto aí da igreja cristã. Eu tive uma experiência com o Senhor muito cedo, já ali 8, 9 anos, já tinha um envolvimento muito grande na igreja. Fui batizado na Igreja Batista do Barro Preto aos 10 anos de idade, e com muita convicção, né, do meu encontro com Jesus e tal. Só que logo depois do meu batismo, e talvez isso seja um dos fatores que melhor explicam a minha trajetória, eu comecei a apresentar muita dificuldade escolar. Comecei a ter muita dificuldade no processo de alfabetização. Hoje, a gente sabe que eu sou dislexo, mas, na época, a pessoa que tinha definido o que é dislexia ainda estava estudando o assunto na França, que é o Piaget, né? Então, ali era um menino, talvez muito agitado, menino que prestava atenção, menino isso, menino aquilo, e aquilo foi gerando uma experiência de pai e filho cada vez mais comprimida. Cada vez mais comprimida, é mais difícil e tal. Meu pai entendeu que a forma de fazer eu estudar era pegando pesado comigo, né? E a coisa foi complicando, e foi, irmãos, uma bênção para mim isso. Porque a primeira coisa que o Senhor usou para edificar a minha trajetória pessoal e profissional foi me dar um profundo senso, uma profunda noção da minha própria incompetência. Sem essa noção da minha própria incompetência, eu tenho convicção que eu não teria chegado até aqui. Mas, naquele momento, todo mundo meio perdido. Aí eu comecei quarta série, quinta série. Quando chegou na sexta série, eu tomei 2 bombas direto. Era aquele menino que o boletim tinha todas as notas vermelhas, exceto 2, ensino religioso e educação física. O resto era absolutamente tudo vermelho, né? E aí meu pai, desesperado, cada vez mais tenso, na época não era incomum o pai dar umas palmadas, né? Então as palmadas foram se multiplicando, e meu pai pensou assim: esse menino não vai dar nada na vida, na escola e tudo mais, então eu vou colocar um supermercado, porque fazer conta ele sabe. Vou colocar ele no supermercado para ele ser lá, eu vou treinar ele para vir a ser um empresário no futuro. Mal sabia ele que, para ser empresário, tem de ter um cabedal significativo. Mas ali era o seguinte: já que ele não vai ser médico, não vai ser engenheiro, não vai ser advogado, não vai ser nada, põe o menino para vender produtos alimentícios ali, né? E a minha vida não ficou fácil. Eu tinha de estudar. Eu estudava numa das melhores escolas de Belo Horizonte, que era o Pitágoras. Ele, depois de 2 bombas, falou: não vale a pena pagar a escola para um menino desse. Botou na escola pública. Melhores anos da minha vida foram na escola pública. Pensa no menino que gostava de ir para a escola pública, era eu. Porque também tinha pouca pressão nessa época aí dele, né? E naquela coisa, ele entrava no supermercado assim, marchando. Se tivesse um produto fora do lugar, ele gritava: Marco Aurélio, onde é que você vai com a cabeça? Por que você não arrumou esse produto? Não sei o que e tal. E aquela pressão e tal. E eu fazia serviço de rua.
fazendo serviço de rua, tinha de ir lá pagar as duplicatas. Naquela época, o banco não era igual hoje, não tinha esse negócio de pagar em aplicativo. Não tinha nem ficha de compensação para pagar duplicata. Porque depois de uns anos, você podia pegar todas as duplicatas e pagar no mesmo banco. Naquela época, não. Quando o banco emissor da duplicata era da cobrança, era o Bradesco, você tinha que pagar no Bradesco, no Banco do Brasil. Então, eu saía de banco, pagando e tal. E um dia, roubaram o meu malote antes de eu ter pago as duplicatas. E eu pensei comigo, morri. Dessa eu não escapo. O que eu faço? Ele tinha talão de cheque em 2 bancos, Banco do Brasil e Crédito Real. Eu falei assim, eu vou nesses bancos pedir para o gerente sustar o talão de cheque. Aí fui lá no Banco do Brasil, os 2 gerentes eram da igreja, Joel Silveira e Erasmo, os 2 eram da igreja. Eu falei, Joel, me salva aí. Roubaram o malote, susta o cheque do papai, porque a única coisa que tem dentro do malote é cheque e duplicata. Susta o cheque aí para os caras não descontar. Aí tinha de pôr o número do cheque, mas ele sustou tudo. E eu fui lá no Erasmo, pedi a mesma coisa. Falei, Erasmo, posso usar o telefone aí? Ele falou, pode. Nessa época eu tinha 15 anos de idade. Liguei para o meu pai, que era um executivo da Vale do Rio Doce. Pai, roubaram não roubou nada, você é um desatento, não sei. Fica aí que eu estou, você está no crédito, fica aí que eu estou chegando aí. Ele chegou lá, no saguão da agência, e soltou o verbo, brigou comigo, xingou, vai para casa que você está demitido. Eu pensei, notícia é boa. Vai para casa, você vai ter um corretivo. Eu falei, notícia é ruim. Aí fui para casa, fiquei lá no quarto de castigo. Sua primeira demissão da vida foi do seu pai? Não, espera aí, você está apressado. Não, deixa eu só dar uma observação. Assim, na escola disse que você tomava muita palmada, né? Nunca fizeram trocadilho, não? Meu Palmada? tio chamava Paulo Almada, imagina. E o Davi que está ali é Davi Brandão de Paulo Almada. Então, enfim, eu estou ali e tal. Ele falou que eu estava demitido, que ele chegando em casa ia me dar um corretivo. Ele chegou em casa, abriu a porta e falou, pode sair do quarto. Aí eu saí do quarto, tal. Eu achei que ele ia me dar uma bronca, falou nada. No outro dia cedo, a gente acordava às 5 horas da manhã, porque ele pegava o serviço às 8. E a gente ia de passar no supermercado, fazia aqueles controles de estoque, o que compra, o que não compra, era de 5h30 a 7h30. Às 5 horas da manhã, ele foi me acordar e falou assim, vamos trabalhar. Eu falei assim, pô, eu estou demitido. Não, voltei atrás. Aí eu fui, trabalhei, e ele tinha falado comigo que eu nunca mais ia poder fazer serviço de rua, porque eu era um irresponsável. Mas ele arrumou um malote. Arrumou um malotinho, me deu para fazer serviço de rua. Eu falei, mas eu sou responsável, não posso fazer serviço de rua. Eu falei, não, é para fazer serviço de rua. Aí fui fazer, quando eu cheguei no Crédito Real, o Erasmo chamou, Madinha, vem cá. Eu cheguei, pois não, Erasmo. Mas, rapaz, que pai bravo é esse que você tem? O homem é bravo, eu não sabia que seu pai era bravo desse tanto, não, é? Eu falei com ele assim, ô Arlô, quantos meninos de 15 anos você acha que teria tomado todas as providências antes de ligar para o pai? Eu conheço muito poucos meninos. Esse menino seu é bom, não é ruim não. Você está achando que o menino é ruim, mas esse menino seu é bom. Ele é acima da curva. Aí eu falei, você acha isso mesmo, Erasmo? Eu falei, acho. Arruma um emprego aqui para mim, pelo amor de Deus. Aí eu falei, mas eu não posso arrumar emprego para você, porque a gente não tira funcionário de cliente. Aí eu fui pedir para o papai, falei, pai, deixa eu trabalhar lá, meu sonho é ser bancário. Meu sonho era sair do supermercado. Mas naquela altura eu falei, meu sonho é ser bancário, né? E aí, depois de uns 6 meses, ele aceitou e falou, Erasmo, contrata o menino, né? E eu fiz as provas lá do Crédito Real, fui contratado, né? E aí, a partir daí, o Senhor me abençoou muito, eu fui o gerente de agência mais novo do banco, fui superintendente mais novo do banco em idade. O banco era um banco com mais de 100 anos de idade, né? E o Senhor me favoreceu com uma trajetória profissional no banco muito, muito acelerada, né? O que eu fico muito grato ao Senhor. Mas por que eu falo que a minha noção de incompetência é a chave de tudo, pastor?
Porque alguns, diante da braveza do pai, iam precisar de psicólogos. Outros, diante da braveza do pai, talvez fossem para as drogas. Outros, diante da braveza do pai, talvez se tornassem pessoas agressivas. No meu caso, como eu já conheci o Senhor Jesus, diante da braveza do pai, eu ia para o joelho. Eu ia para o joelho. Eu ia clamar pela misericórdia do Senhor. Né? Eu lembro, eu na igreja, menino, a gente, lá no Alto Colégio Batista, né, tinha Batista da Floresta, 8ª Presbiteriana e Metodista Congregacional. E tinha carrocinha de cachorro-quente do Matu. E o culto das 3 igrejas acabava na mesma hora. Então, quando o pastor encaminhava para o final, os adolescentes começavam, vamos, senão a fila do Matu cresce. E a gente pagava Matu por mês. 4 cachorro-quentes pagava por mês. Eu falava, eu não posso sair antes da bênção apostólica, eu preciso dela. Pode ir, eu pego a fila. E eu ficava ali, Senhor, eu não estou conseguindo aprender a ler direito, Senhor. Senhor, como é que eu vou fazer para ter um salário? Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, me ajuda. Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso da sua ajuda. Eu não tenho absolutamente ninguém para contar, a não ser o Senhor mesmo. E o Senhor, Ele foi respondendo a oração. É claro que esse tipo de oração, Ele não responde hoje para amanhã. Você não vai sair de um cara que não sabe ler para um cara que lê 30 livros no ano, de hoje para amanhã. Mas o Senhor, no seu caminho, no seu propósito, né, diante da sua soberania, Ele foi cuidando dessa situação. Né? Muita gente me pergunta, por que você colocou, você sempre coloca no seu currículo, técnico em contabilidade? Porque normalmente o sujeito coloca ali a graduação e vai para as pós-graduações. Você não sabe como é que foi vitorioso para mim. Passar na 6ª série, passar na 7ª, passar no 8º. Entrar num curso de contabilidade que na época dava CRC, eu assinava balanço, sem tomar nenhuma bomba e sem reprovar, sem nada. Passei direto. Eu fechei a 7ª sem reprovar, a 8ª sem reprovar, mas era escola pública. Aí tinha a dúvida, né? Será que é aquele negócio de passa todo mundo? E eu mesmo duvidava disso, se não era. Mas quando eu entrei para o curso de contabilidade, era um curso profissionalizante, e ali eu tive a clareza que o Senhor estava mudando a minha sorte. E aí eu superei, aí depois entrei para a faculdade, primeira pós-graduação, segunda e assim sucessivamente. A gente percebe, isso é muito interessante porque todos nós temos marcas da nossa infância, de como nós éramos chamados pelos nossos pais. Né? Isso é muito interessante. E não só dos pais, mas das pessoas ao nosso redor. E marca o nosso caráter, marca mesmo. E a gente vê o Marco falando isso, ele podia literalmente ter tomado posse da palavra de, cara, eu não sou inteligente, sou burro. Quantos de nós já não ouvimos isso na nossa infância? Moleque burro, bicho burro e tal. E aí, a gente aceita? Ou a gente... Né? O que a gente faz? É o momento de, na sua fase adulta, resgatar essa criança aí e falar assim, cara, você é inteligente. Porque muitas vezes as pessoas na fase adulta tomam decisões baseadas em traumas da infância, do espancamento de um pai, ou às vezes a palavra dói mais que um soco. Né? Então, não permita que isso aconteça na sua vida. Quando você estiver empreendendo, correndo atrás, não pense que uma porta fechou porque você é burro, é isso ou aquilo. Porque o Einstein mesmo reprovou 4 vezes. Estamos aqui nesse padrão, né? É dislexo também, tá? Aí. Então, assim, se você não entra na caixinha acadêmica que o modelo estudantil hoje em dia colocou, ou se você não entrou na sua época, isso não faz de você uma pessoa menos qualificada ou mais burra. Pelo contrário, faz de você diferente. É tentar encontrar o seu diferencial. Né? E um dos sustentáculos, eu acredito, amada, na sua carreira, durante esse tempo, você compartilhou isso muito hoje. Hoje, o que a gente menos compartilhou no almoço foi negócio. A gente falou sobre família, né? E hoje você tem 4 filhos, né? E muito bem formados, e a gente vê a sua paixão, o seu amor em falar sobre a família, que a gente entende o porquê do sucesso.
talvez por conta desse sustentáculo que é a família, né? Que tem a aprovação, que tem, né, a afirmação, né? E criar um ambiente seguro, né? Eu acho que é extremamente importante você ter uma família equilibrada, estruturada e que te apoie, te valide para você, né, dar prosseguimento. Se quiser falar um pouco sobre sua família também? Aqui é até a minha esposa está aqui, a Adriana, né? Está ali, veio assistir o Davi. Agora, a minha família, sou eu e a Adriana, né? A Isabela, eu tenho um genro, que é o Pedro, 3 netinhos, o João, o Daniel e o José, a Mariana, que é a minha segunda filha, preparando para ser missionária na Coreia do Sul, e com vontade de apoiar a Coreia do Norte. O Davi é o 3º filho, né? Engenheiro civil, e a Amanda, e meu genro Lucas. Então, essa é a minha família, já é uma família com bastante gente. Né? E o Cicobi? Como começou? O Cicobi, por que o Cicobi? Foi um negócio interessante. Talvez, por causa daquele problema inicial, né, de dificuldade de aprender e tudo mais, eu tinha uma aspiração na minha carreira profissional, que era trabalhar no órgão de inteligência do banco. Que era um órgão onde tinha o planejamento estratégico, termos de informações gerenciais, precificação. Era um órgão de inteligência do banco. Eu coloquei isso como alvo e fui bem sucedido. Logo que eu terminei os meus primeiros 8 anos em agência bancária, eu consegui uma transferência para essa área de inteligência. E, naquela época, pastor, nós estávamos vivendo uma situação dramática nesse país nosso. Só para vocês terem uma ideia, o Credial, quando eu entrei nele, tinha 11 mil empregados. Ele foi vendido 16 anos depois, com 2.400 empregados. Para vocês terem uma ideia, Bradesco, Itaú e Santander são a junção de 45 bancos. Nessa época, eu estava trabalhando em banco, para nós chegarmos a 80% de market share, 80% de cota de mercado bancário, precisava desses 45 bancos. À medida em que eles foram sendo incorporados, eles, somado com a Caixa e com o Banco do Brasil, chegaram a ter 86% do market share do mercado brasileiro. Então, foi uma concentração bancária. Naquela época, eram 700 mil bancários. Hoje são 300 mil bancários. Então, eu vivi uma situação de ver colega perdendo emprego todo dia. Só que eu era da área de inteligência. Então, nós chegamos lá, olha como é que Deus é bom, né? Aí eu já tinha entrado na faculdade, já tinha aprendido a mexer com estatística sofisticada, dados não correntes, não sei o que e tal. E aí o presidente do banco fala assim, olha, o Estado de Minas tem 3 bancos, Benj, Credial e Minas Caixa. Tem vários municípios que têm, muito pequenos, que não podem ter agência bancária, nós vamos enxugar a rede dos bancos. E a gente quer que o Departamento de Economia faça um estudo para falar quais agências têm de ser fechadas. O Departamento do Credial, o da Minas Caixa e do Benj. E eu pensei comigo, do Credial vai ser o estudo mais bacana de todos. Cheguei lá, chamei minha equipe, nós nos organizamos e tal, começamos a pensar como medir potencial de praça, cruzar com dado de agência e tal, e fizemos as contas e chegamos à conclusão que o Credial, com 86 agências, ia ganhar muito mais dinheiro com 206 agências. 206 agências. E aí sugerimos que a diferença de 86 para 206, ou seja, 120 agências, fossem fechadas. E eu achando que estava abafando. Aí tinha um pessoal lá de Abre Campo, é uma cidadezinha de Minas. Eles estavam assim, a uns 50 quilômetros de distância do município mais perto. Quando anunciou que ia fechar a agência deles, eles desesperaram. Onde é que nós vamos pagar os aposentados aqui? Onde que o comerciante vai depositar o cheque para compensar? Como que o produtor rural, onde que o produtor rural vai arrumar dinheiro emprestado para produzir? Vai ter de ir no município mais perto.
Se ele for lá, o aposentado for lá para receber a aposentadoria, o empresário for lá para compensar o cheque, ele vai fazer as compras dele lá. A cidade nossa vai acabar. Aí juntaram o padre, o prefeito, o grão-mestre da maçonaria, fizeram aquela comitiva para ir lá tentar convencer o banco de que não dava para fechar a agência de Abricampo porque ia virar um caos na cidade. Só que, nessa altura, o presidente do banco não estava afim de ficar recebendo gente para ficar chorando, a decisão estava tomada. O diretor comercial também não. Então, o pessoal chegou lá, queria falar com o presidente, fala com o diretor. Aí, fala com o Marco Aurélio, que era eu, né? Aí, chegou lá aquela turma toda, sentada naquela mesa de reunião enorme. Aí, eles começaram a falar o tanto de desgraça que ia acontecer na vida deles se fechasse a agência de Abricampo. Eu falei assim, fiz bobagem. Pensando em resolver um problema de acionista, eu estou arrumando problema para milhares de pessoas. Isso foi muito importante, porque o fundador do Cicobi é um ex-vice-presidente do Credial. Sabe como é que ele me convenceu? Eu trabalhava no Bradesco, ele queria que eu viesse e morava em Belo Horizonte. O Bradesco me transferiu para São Paulo. Ele queria que eu pedisse demissão no Bradesco, que na época era maior que o Itaú, para vir montar o Cicobi aqui em Brasília junto com ele, ganhando mais ou menos a metade do meu salário. E ele não aceitava não como resposta. Eu falei não a primeira vez, falei não, só que ele me considerava consultor dele, porque como eu era um cara de planejamento, de inteligência, ele estava montando o Bancob, ele falava assim, isso pode, aquilo pode. Ele me ligava para tirar a dúvida, porque ele era um VP comercial, eu precisava de um cara que entendia. Aí me chamava, aí um dia ele chegou para mim, que foi o argumento final. A gente comendo pizza lá na pizzaria Mangabeiras, depois do culto, domingo, ele falou assim, Amado, vão lá abrir o Banco Cicobi. Aí eu falei, Raimundo, eu já tenho 3 meninos, 2 meninos, a Adriana estava grávida, do Davi. Assim, o salário que você quer me pagar não vai nem fechar as minhas contas. Ele falou assim, Amado, eu vou aumentar um pouquinho. Não sei se vai dar para chegar no seu salário, mas eu vou aumentar um pouquinho. Não chegou, não. Ele aumentou, ainda ficou um pedaço até bom de diferença. Mas ele falou assim, se eu estivesse no seu lugar, eu me faria 3 perguntas. Pergunta 1, o Bancob vai dar certo? Pergunta 2, se der certo, vai crescer? Se crescer, eu vou crescer dentro do banco que cresce? Ele falou, a resposta para as 3 perguntas é sim, sim, sim. Eu já estou com mais de 70 anos, não vou entrar num negócio que não vai dar certo. Vai dar certo e vai crescer e você vai ser presidente do banco. Que eu te conheço, você vai ser presidente do banco. E eu vou te falar mais, todas aquelas agências que nós fechamos e que nos atormentam, nós vamos abrir de novo. E todas as cidades que ficaram com economia travada, por faltar um banco, nós vamos destravar. Propósito que você falou aqui. Nós temos um propósito. Hoje, o Cicobi tem 4.608 agências, 800 a mais que o Banco do Brasil, segundo colocado. 401 municípios do Brasil só tem Cicobi. Então, a gente conseguiu desfazer uma lambança que nós mesmos tínhamos feito. Entendeu? E isso, para nós, foi algo de muito, muito significado. Então, você comentou, o Cicobi é um sistema de cooperativas, são 330 cooperativas singulares. Elas juntas têm 4.608 agências. Elas estão organizadas em 14 cooperativas centrais e nós somos o órgão nacional, CCS, 9 CNPJs que coordenam o Cicobi como um todo. Temos um banco, temos uma seguradora, temos DTVM, temos administrador de consórcio, temos
uma confederação de tecnologia, né, que até eu estou vendo o Edson Lisboa que trabalha lá, o Franklin, que é aqui da igreja, trabalha lá com a nossa maquininha Cipag, estou vendo o Edson ali também, que trabalha com a gente, né? Então, só nas empresas que eu administro, são 5.600 pessoas trabalhando hoje, né? Então, o Senhor, Ele fez muito mais do que a gente imaginava aí nessa trajetória toda. Por isso que eu te chamei, né? É sobre isso, né? A gente fala sobre empreendedorismo, você pergunta, poxa, mas o pastor convidou um presidente de banco, ele é empreendedor? Na verdade, ele é o destrava empreendedor. Né? Ele é quem mais escuta os empreendedores e quem mais acredita nas histórias. E isso de trabalhar por propósito, acho que tem toda valia. É o porquê de nós existirmos, é o motivo pelo qual... Eu digo sempre que propósito é para o que você nasceu, né? Missão você tem várias, vocação você pode mudar, mas propósito, todo cristão deve pensar como eu posso servir melhor. E você não vai perder dinheiro por causa disso, né? O cristão empreendedor, às vezes, ele tem uma mania altruísta, né, dele tirar do que ele tem para ajudar os outros. Aí ele fica sem, né? Mas, na verdade, quando você pensa, né, de forma sustentável, fala, por que não gerar, fomentar, produzir e ficar com uma fatia disso? E o Sicoob eu acho interessante porque ele distribui os resultados entre os associados, né? Aqui na igreja a gente tem conta no Sicoob desde que começou, né? Vamos aprimorar um pouco. Hoje eu já peguei ele, lógico que eu não ia perder tempo, né? Eu falei, olha, melhora nossas contas aí, vamos, né? Eu quero construir aqui do lado. Não foi à toa que eu te chamei, né? Brincadeira, só que não, né? E eu acho muito curioso isso, né? O sistema cooperativo é o povo a ser cooperado, é a empresa, é a pessoa física, empreendendo junto com o banco. Né? Todos empreendem junto e aferem resultados para si por conta da empresa e também são coparticipantes do resultado do banco. Né? Esse sistema cooperativado é muito interessante. Na verdade, hoje no Sicoob são 8 milhões de cooperados. Nós acabamos de passar 8 milhões de cooperados. Esses 8 milhões de cooperados são os donos do Sicoob. Então, para entrar no Sicoob, a pessoa compra uma cota e se torna sócio do Sicoob. Quando ele vai movimentando lá, o Sicoob é uma instituição bancária sem fins lucrativos. Já viu o banco sem fins lucrativos? Já, é o Sicoob. É um banco sem fins lucrativos. Então, quando chega no final do ano, deu resultado, não deu? Deu. A gente devolve o resultado para quem gerou o resultado, não para o acionista. Então, no cooperativismo não tem concentração de renda. Por exemplo, se eu sou lá o BTG, o André Esteves, eu tenho 30% do banco. 30% do lucro que der vai para o bolso dele. No meu caso, vem para o meu bolso meu salário. O resto, o salário do Edson vai para o bolso dele, do Franco vai para o bolso dele, do Edson vai para o bolso dele, depois a gente distribui, devolve isso para os cooperados. Claro, o cooperado não tira, porque se tirar o capital próprio do banco, ele quebra. Fica numa conta capital, mas o dinheiro é dele. No dia que ele deixa de ser cooperado, ele levanta esse dinheiro. Então, é um modelo de negócio que é bem diferente da empresa convencional, né? Mas funciona bem. Isso, rapidinho. Até mesmo a capacidade de alavancagem é muito menos arriscada. Você falou que é 4 vezes. Né? Hoje tem banco que é 8 vezes, né? Pela convenção lá de AIA, né? Tem que ter 25% de custódia, né? Então tem mais segurança, né? Financeira. Aí, né? Esse é um tema, né? É um tema do empreender. Você falou bem. O que é o empreendedor? O empreendedor é alguém que aceita riscos para trazer à existência coisas que não existem. Esse é o empreendedor. Então, ele tem fé, né? Ele tem fé. Então, o que ocorre? Ele tem um senso de oportunidade brutal, ele acha que o mundo vai ser melhor se fizer alguma coisa. Então, se está faltando sapato, ele acha que se botar uma sapataria o mundo fica melhor. Se está faltando pizza, ele acha que se pôr uma pizzaria o mundo... Ele sempre vai pensar em algo extraordinariamente... alguma coisa que ele chama de oportunidade, mas a oportunidade é alguma coisa que traz um benefício para quem vai ser o cliente dele, certo? Eu sou exatamente a pessoa que mede os riscos.
Então, por que o Raimundo me chamou? O Raimundo era o cara que via oportunidade. Eu era o cara que falava, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal, mas nós podemos fazer assim, assim, assado, tomando esse e aquele cuidado. Tá? Então, o empreendedorismo ele precisa de técnica para ele preservar o propósito do empreendedor no tempo. O lastro hoje do dinheiro é acreditar, né? Porque é patrimônio fiduciário. Tanto que a palavra fiduciária vem de fé. Né? Até 1971, você tinha os bancos lastreados com ouro. Hoje em dia, você tem que acreditar. Né? A garantia fiduciária, gente, você olha pelo mercado, fiduciária é de fé. Eu creio, eu acredito que não vai quebrar. Então, eu deposito o meu dinheiro e a minha confiança no banco. Por isso, a confiabilidade. Né? Ele faz as alavancagens todas em cima do seu dinheiro e você acredita que o negócio vai dar certo. Mudou toda a orientação desde a década de 70, né? Hoje não tem lastro financeiro para o seu dinheiro, você precisa acreditar, é igual o Bitcoin. Então, quando você tem assim, a credibilidade, a transparência, o modelo de governança, que você fala, poxa vida, estou crescendo junto e ainda distribui resultado. Por isso eu acho que o sistema cooperativado... Né? Eu tenho empresa no Sul, né? Então tem muito... Assim, o cooperativismo funciona em todos os seus aspectos, lado financeiro, lado de produção agrícola. Assim, eu creio que isso é muito igreja primitiva também. Né? Assim, a nossa igreja é cooperativada. Né? Isso aqui tudo é nosso. Né? Não pertence ao pastor Esdras, né? E também não é comuna, não. Né? É capitalista, né? Tem que ter resultado, tem que ter metas, mas tudo pertence àqueles que participam e acreditam e empenham, né? E atribuem valor àquela instituição. Né? Vamos para a próxima etapa? Vamos. Só uma lição muito forte que eu peguei aqui, e essa é a ideia do CRI. Prestem muita atenção, porque é muito prático. Aí você pode pensar, mas ele estava no alto cargo de um banco e foi para outro. Mas ele estava estável, estava ganhando mais e a família estava do lado dele completamente. A gente tem muito servidor público na igreja, aqui em Brasília. Às vezes tem um sonho de empreender e fala, não, mas como é que eu faço? Às vezes você pode tentar um projeto que você vai começar ganhando menos. Isso faz parte, mas se ele não tivesse a visão do que ele viveria, realmente poderia estar bem aonde estivesse, mas não estaria tão melhor, né, quanto está hoje. E se tratando de dinheiro, a gente tem as nossas economias, a gente tem os nossos porquinhos, né? Quem já teve porquinho em casa? Levanta a mão. Não de verdade, porquinho para quebrar. Então, vamos botar aqui o porquinho na nossa tela. Olha aí, gente. Quebrando o porquinho. Ed, ajuda aí, vem cá. Vamos quebrar uns porquinhos aqui hoje? Coloca na meiuca aqui. Isso. Olha aí. Olha que coisinha mais linda, né, gente? Olha aí. Pronto. Vai dar até dó para quebrar esse porquinho, vai não? É o seguinte, tem temas importantes aqui. Tem dó não? Quebra o porquinho. Tá bom? Vamos lá, quebra um pouquinho. Fica à vontade. Vamos lá. Uou! Cheio de moedinha de chocolate. Cadê as crianças? Cadê a pergunta aqui, minha gente? Olha lá, aqui, achou? Aqui caiu. Pronto, deixa eu ler. Qual deve ser a postura do empresário diante crises que sempre aparecem no Brasil? É isso aí. Esse é um tema importante, né? O nosso país não é um país para amadores, né? As crises se sucedem. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. Imagina a quantidade de empreendedores que tiveram seus negócios submersos naquele aguaceiro lá do Rio Grande do Sul, né? Então, como o empreendedor pode passar pela crise? Eu tenho duas recomendações principais, né? Aliás, o empreendedorismo ele pode acontecer em vários módulos. Um é o módulo conservador, o outro é o módulo moderado e o outro é o módulo arrojado. Como se dá isso sobre a ótica do empreendedor? O módulo conservador é um módulo que o endividamento da empresa é baixo e o
capital de giro da empresa é predominantemente próprio. Então, qual que é o detalhe? Toda vez que a empresa para, o juro do banco não para, continua. Então, imagina, se eu tenho uma empresa, a empresa investiu 1 milhão, 700 mil eu coloquei do meu bolso e 300 mil é do banco, e a empresa parou, vai correr juros sobre 300. E a chance de eu conseguir pagar esse juro no tempo é maior do que se a situação fosse contrária. Eu coloquei 300 meu e 700 é do banco e está correndo juro. Certo? Então, um dos segredos para você ser bem-sucedido na crise é essa relação, o quanto você deve, o quanto você tem de dinheiro seu, ser equilibrada. No módulo conservador, mais da metade do dinheiro que gira na empresa é seu e menos da metade é dívida. No moderado, meio a meio. E no arrojado, mais da metade é dívida e menos da metade é o dinheiro seu, né? E esse é o primeiro e mais importante aspecto a ser observado por um empresário que vive num país como o nosso. E o segundo aspecto é o seguinte: o empresário precisa aprender a discernir o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro dele. O capital de giro é dinheiro na conta dele na empresa. Se ele acha que o saldo da conta do banco é dele, eventualmente ele pode retirar mais dinheiro do que a empresa aguenta, né? Eu comentava aqui com o pastor Esdras, na época dos planos econômicos, o pastor da igreja que eu era, o pastor Jeremias, pediu para eu assessorar os empresários que estavam quebrando, e foram muitos empresários que quebraram naqueles planos, né? Plano Verão, Plano Bresser, Plano Collor, foi quebrando gente até chegar no real ali. E um dos erros mais frequentes era o empresário que tirava mais dinheiro do que podia da empresa e ia corroendo o capital de giro e repondo com dívida. Corroía o capital de giro e repunha com dívida. Corroía o capital de giro e repunha com dívida, certo? Então, o empresário saber dimensionar quanto ele pode tirar é uma super dica de quem quer passar muitos anos dirigindo a sua empresa. Próxima. Vamos lá, pode pegar o martelo aí. Podemos bater com menos violência. Aí, ó. Não resolve, não. Porra! Agora sim. Pouca violência não resolveu, não. Cadê a pergunta, gente? Boa aí. Voou longe a pergunta. Vamos procurar a pergunta. Lição aprendida. A gente coloca um papelzinho colorido, né? Não está aqui dentro, não? Oi, gente. Aqui, ó. Achei. Achou? Achei. Aê! Escondidinho. Uma das moedinhas de ouro aqui. Olha só, isso aqui é um... Dizem que o gerente do banco é o melhor amigo do empresário. Isso é verdade? Olha, é natural que o gerente de banco com responsabilidade comercial seja uma pessoa socialmente hábil. É natural que um gerente de banco com boa formação tenha bons conselhos a dar para o empresário. Isso é uma coisa natural. No entanto, o gerente do banco sempre vai colocar o estudo de risco do empresário na frente da amizade. Enquanto o risco do empresário for aceitável, vai ficar tudo às mil maravilhas, né? Mas no momento em que o risco desequilibrar, provavelmente ele vai ter muita dificuldade com o seu gerente de banco. Né? É isso. Então vamos. Vamos para a terceira. Agora eu vou ficar de olho nessa pergunta aqui quando ela for. Peraí. Você é um pregador, né? Excalibur. Agora eu vou procurar. Achei aqui. Ó. Eu não achei nenhuma vez. Você viu? Gente, essa aqui é boa, essa é boa, hein? Presta atenção, galera. É possível empreender no Brasil sem ter dinheiro? Eu acho que a primeira pergunta ajudou a responder a segunda, né? É até possível. No entanto,
quem empreende sem dinheiro empreende no módulo super agressivo. Qualquer aspecto do business plan que falhar, vai quebrar ele. Certo? Então, se você quer empreender, você precisa medir qual é o equilíbrio do dinheiro que você tem com o dinheiro que você vai tomar emprestado. Felizmente, o Brasil está melhorando o seu ambiente de negócios e o mercado de capitais está crescendo. É melhor ter um sócio do que ter uma dívida. Por quê? Boa. Se a empresa quebrar, o sócio perde igual você. Então, imagina, um dos segredos desse universo das fintechs, das startups, é que eles captam dinheiro na primeira fase de investidores e não de banqueiros. Porque se, eventualmente, aquela iniciativa não traciona, todo mundo perde. O empreendedor perde o que colocou e o sócio capitalista, que é um sócio que não vai lá, né, ele perde risco também. Então, é diluição de risco. Mas sempre vai estar uma coisa amarrada na outra, né? Alguém vai perder dinheiro com insucesso e o último que vai perder o dinheiro com insucesso é o banco. Porque ele vai cobrar e vai usar todo o recurso que ele tiver para cobrar. Se tiver garantia real, ele vai tomar. Geralmente, hoje, os bancos, né, eles têm tomado muito pouco risco sem garantia, né, com aval. Né? Eu tenho visto a mudança de mercado, mesmo com o comportamento do cliente, está cada vez mais complicado. Por que o Brasil tem juros tão altos? Né? Como que é o comportamento hoje do brasileiro em relação à inadimplência, risco? A taxa de juros é um cálculo com algumas variáveis. A primeira variável é quanto custou o dinheiro, porque o banqueiro compra dinheiro para a empresa, sabia? Quando você aplica no banco CDB, RDB, LCA, LCI, você está vendendo dinheiro para o banco. A primeira conta do juro é quanto é que ele vai pagar para quem colocou o dinheiro lá. A segunda é o seguinte, quanto é que tem de imposto. E Brasil é caro tributariamente falado. A terceira parcela que o banqueiro coloca é a inadimplência. Expectativa de inadimplência. E quanto maior é a expectativa de inadimplência, maior é a taxa de juros. Então, a gente experimentou um Brasil mais civilizado, talvez há 3, 4 anos atrás, porque a expectativa de inadimplência estava caindo, a parte tributária estava estável e a Selic caiu. Então, eu, com 42 anos, pastor, de atividade nessa área de banco, fui conhecer crédito pessoal com taxa menor do que 1% ao mês há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Porque as condições do Brasil começaram a ficar mais parecidas com as condições internacionais. Mas aí veio a pandemia, embaralhou tudo de novo, o risco subiu novamente, o tributo não cai e vai subir mais, porque toda vez que tem ajuste fiscal sobra para banco, né? E aí a gente passa a ter de conviver com esse juro alto aí. Isso de você captar um investidor é extremamente interessante, mas para isso você tem que ter um produto estabilizado, estudado, né, testado. Né? Na minha palestra que eu dei aqui, eu dei alguns exemplos, quando você não tem capital de giro. Hoje, um dos consultores da Lagoinha é o Flávio Augusto, da WhatsApp. Né? Ele é membro da nossa igreja e tem nos ajudado bastante nessa parte de gestão financeira da Global e tudo. Só que você vai ver um podcast, ele começou com o cheque especial, né? Gastando o cheque especial. Aí todo mundo fala, o cara é bilionário, torrou o cheque especial para montar a primeira loja de inglês, a aula de inglês, então é um baita de um case de sucesso, né? Agora, qual que é a estatística, né? O que eu ia comentar é isso, né? É possível, eu falei que Exatamente, só que você vai estar contratando mais risco. Exatamente, a estatística. Se der certo, deu, né? No caso dele, deu, que bom. Pois é, um em cada quantos, né? E assim, uma das dicas que a gente levantou, quando você talvez não tenha um investidor anjo, o teu produto não é tão testado, talvez tem duas soluções. Eu estava pensando para o mercado hoje, né? É vender antes de comprar e você vender serviço, né? Em que não exige capital de giro. Você tem que ter alguma expertise na tua habilidade
da prestação de serviço para a pessoa contratar o seu serviço que não tem necessidade de insumo, né, produto, né? E outra, hoje em dia tem aquele modelo de dropshipping que hoje está, né, em decadência por conta da mudança, né, do imposto de importação. Só que hoje na internet, nesses marketplaces, boa parte você vende o produto para comprar, né? Então agora você tem que ter o convencimento da venda, né? Você tem, né, um pouco de investimento em marketing, né? Mas o mercado hoje ainda te propicia esse tipo de coisa, né? Que você vai, acha um fornecedor, anuncia no Mercado Livre, faz a venda e compra o produto. Mas isso tem um limite. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você ganhava muito dinheiro. Está batendo na tampa já. Vai ter que se modernizar. Assim, precisa se reinventar dentro desse mercado. Mas sempre tem oportunidade de ganhar dinheiro, né? Se tem gente ganhando, né? Se a moeda está circulando, então cabe a gente enxergar essas oportunidades, né? Ou vender um bom projeto, né? Aqui, pastor, tem um detalhe, é o seguinte: o capitalismo ele se desenvolve de crise em crise. E há um gatilho para a crise do capitalismo, que é o surgimento de uma nova tecnologia. Quando surge uma tecnologia nova, as empresas, estando na tecnologia ultrapassada, abre uma janela de oportunidades para quem usa a tecnologia primeiro, inclusive quebrar a empresa estabelecida. Um economista austríaco famoso, chamado Joseph Schumpeter, ele definiu esse processo do capitalismo de uma forma brilhante. E nós tivemos essas condições da destruição criativa no surgimento do smartphone. É o smartphone que te permitia entrar na rede social, encontrar um cara para comprar ou para vender, você vende primeiro e compra depois e tal. Só que ele mostra que depois que a tecnologia começa a se tornar madura, essas assimetrias de mudança de mão da tecnologia cessam e empreender volta a ser como sempre foi, né? Então, muitos dos empreendimentos feitos com base em rede social estão chegando já nessa fase de maturidade. Provavelmente, o sucesso que a gente ouviu falar de 5, 6, 8 anos atrás não seja possível nos próximos 5, 6, 7. É igual o marketing multinível, né? Tem uma curva, né, exponencial, ele bate na tampa lá, né, na resistência e cai, né? Vamos abrir para perguntas. Quem gostaria aqui? Já tem um... Leandro, você leva lá para a gente, por favor? Boa noite. Meu nome é Jair, sou jornalista, faço parte aqui da igreja. O Banco Sicoob, ele é composto, pelo que o senhor falou, com 330 cooperativas. E ele sempre foi conhecido por cooperativas. Com o passar do tempo, o Sicoob ele veio ofertando para os seus clientes algumas cartas de alguns serviços a mais, investimentos, crédito imobiliário. Só acredita que pode ainda entrar um serviço para os clientes do Sicoob que poderia ser a conta salário ou o pagamento de folha de salário de municípios? Você acredita que pode entrar nessa carta de ofertas de vocês? Já está. Nós já somos a entidade pagadora de vários municípios. A legislação ainda tem algum embaraço, porque a relação do município é preferencialmente com o Banco Público Federal, o Banco Público Estadual, né? Mas muitos municípios que não têm esses bancos, e a quantidade é enorme, a gente, por exemplo, pode fazer esse serviço já. Porque, no caso, quando você coloca que o município precisa ter o banco, a cidade ou o estado precisa ter um banco, você precisa ter uma sede ou uma matriz do banco nesse estado ou não necessariamente? Não necessariamente, mas nós, como o nosso negócio, como eu falei, é aumentar o giro da economia local, né? A gente vai ao encontro da prefeitura buscar essa conta de pagamento aí dos funcionários da prefeitura. E nós temos muitas, ok? Olá, boa noite. Meu nome é Valmir, eu sou empresário do ramo segurador.
Eu queria saber, com a entrada dos bancos digitais nesse mercado, como é que foi a reação de vocês? Porque, assim, eu tenho observado que alguns bancos, mesmo com o digital, estão abrindo bastante agência. Nós, Então, só nós estamos abrindo agência, tá? Os bancos convencionais não estão, não. Eu vi que a Caixa Econômica também, no governo anterior, abriu algumas agências, inclusive agências próximas até. Eu observei isso aqui em Brasília, inclusive. Então, assim, qual que é... o que mudou para vocês nesse mercado? Não, na verdade, é o seguinte, nós estamos num ambiente concorrencial do sistema financeiro nacional. Todo o ambiente concorrencial tem dois atores principais. Um que a gente chama incumbente, o dono do mercado, quem manda no mercado. E o outro ente é o desafiante. Então, nós temos no Brasil o incumbente. O incumbente são 5 bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander. Todos os outros são desafiantes deles. O Mundo ABC, que é dos bancos médio e pequeno, tem 155 bancos, tenta desafiar eles. Tem os bancos, os neobancos, os bancos digitais, e tem nós. Então, nós somos desafiantes. Aí, um banco digital desafia querendo fazer o app melhor do que eles. Nós desafiamos querendo fazer a proximidade maior que a proximidade deles. Nessa brincadeirinha, se você entrar lá no site do Banco Central, você vai ver que nós estamos saindo melhor do que os neobancos. Tá? Eles tinham 80% de market share há 8 anos atrás, estão com 70%. 10 mudaram de mão, 7% veio para nós e 3% foi para os neobancos. Do market share que os grandes perderam. Né? Ok? Mas esse é o jogo do mercado. Sempre tem a figura que desafia e a figura incumbente que defende a posição. Hoje o mercado está muito amplo, né? Muitas oportunidades, até fundos, né, de mercado, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento de participação, né, estruturação econômica para empresas e tudo. Eu tenho uma pizzaria aqui em Brasília, tá? Eu estou dando exemplo hipotético, tá? Tenho 3 pizzarias. E a menina do C6 está me ligando manhã, tarde e noite, né, para abrir a conta, e outro banquinho também está me ligando. A menina da Caixa Econômica vai me visitar amanhã cedo e o do Banco do Brasil à tarde. Né? E por que eu devo escolher o Sicoob? Qual que é o diferencial hoje que fez o Sicoob crescer tanto? E o que o empresário pode buscar hoje no Sicoob para ele, né, atender todas as expectativas ou parte das expectativas dele hoje de mercado? O Sicoob é o melhor seguro que esse empresário pode ter para a próxima crise. E a pandemia é a maior prova disso. Todo banqueiro é avesso ao risco. Quando a economia está com vento a favor, eles vão te visitar 10 bancos por dia, vão até competir em condições comerciais com você. Na primeira crise, eles vão cortar o seu limite. A única instituição financeira que não vai cortar o seu limite na crise vai ser a cooperativa. E o motivo é muito simples. Todo presidente de banco, a cada 3 meses, tem de explicar o resultado na Bolsa. Todas as vezes que o resultado dele cai, as ações dele despencam. Se ele precisar levantar dinheiro, ele não vai conseguir. O único banqueiro que não vai precisar fazer isso sou eu. Porque é exatamente a pessoa que está na crise que é meu dono. Se eu não atender meu dono, eu estou na água. Tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, o Sicoob ele entrou na crise, tinha emprestado até a crise 60 bilhões de reais e saiu da crise emprestando 120 bilhões de reais. Em 2 anos e meio de crise, nós crescemos 100% do nosso empréstimo. Por quê? Todo mundo retraiu, o coitado empresário continuou precisando de dinheiro, o governo falou que dava aval, nós fomos lá emprestando, pegamos aval do governo. Muito bem. Assim, eu não estou fazendo um jabá, não, viu, gente? Eu sou empresário, eu estou querendo, inclusive para a nossa igreja. Beleza, banco para a igreja, hoje, nós já recebemos um monte de não. Né?
E, assim, igreja é, hoje, talvez, uma das instituições mais estáveis que tem, porque ela não se endivida. Não, né? qual que é o problema? Qual que é o problema da igreja? Falando assim, na real, nós somos obrigados a prestar contas para o COAF. E o COAF, ele tem lá as instituições altamente expostas a crime de lavagem de dinheiro. Então, maus pastores, maus padres, maus líderes religiosos, que usaram a igreja para fins estranhos, tornaram controlar a igreja um desafio brutal para os bancos. Certo? Nós, no Sicob, temos um número enorme de igrejas, porque, como temos 330 cooperativas e sempre tem um presidente de cooperativa ou um diretor de cooperativa que conhece o pastor, a gente fica confortável com relação ao problema de lavagem de dinheiro e a gente abre a conta da igreja. Outra coisa, dinheiro em espécie acabou. É 1%, 2% da receita. É Pix e cartão. É controlado isso. Né? Mas esse mundo de lavagem de dinheiro é complexo. É complexo. Outra pergunta? Boa noite, meu nome é Adriano, sou empresário no segmento de logística. O que eu queria saber é o seguinte, sobre a questão da análise 360 no banco, o ambiente externo. A que momento político, alguma coisa, interfere diretamente no banco? O banco é, talvez, a instituição de qualquer país mais regulada. Nós somos muito regulados. E o Banco Central, como o pastor até já antecipou, que ele define quanto de capital próprio que o banco tem de ter para poder fazer X de empréstimo. Tá? Então, no nosso caso, lá, nós temos 47 bilhões de capital próprio e temos 180 bilhões emprestados hoje. Bom, eu tenho de pegar a expectativa da economia e fazer um negócio que a gente chama de backtest. Se a economia degradar, a minha inadimplência, que é 2%, vai para quanto? Vai para 6%. Se ela for para 6%, eu vou ter uma redução do meu capital. Vou ter a redução de quanto? Se eu tiver essa redução, eu vou estar ou não enquadrado na exigência de capital próprio do Banco Central. Então, a gente tem lá uma bateria enorme de economistas que fica fazendo esse estudo o tempo todo e a gente tem de trabalhar com uma gordura, porque se vier um choque, eu queimo a gordura e não desenquadro, entendeu? Então, a gente faz, de fato, esse tipo de análise o tempo todo. Amém. A gente tem uns ditados populares aí que as pessoas às vezes pensam. Então, eu queria antes... roda a vinheta para a gente aí. A minha pergunta é: dinheiro cai do céu? Só esse aqui. Esse aqui é do Banco Imobiliário, inclusive. É um pancadão. Mas o Léo, bicho, a criatividade é absurda. Né? O pastor, pelo menos uma vez por semana, ele me manda mensagem: sai da caixinha, tem que ser criativo. Ele fala, a culpa é dele. Tá certo. Um dos textos bíblicos assim, que mais me inspira é o Salmo 127. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, os seus filhos como rebento de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O trabalho é uma bênção. Nós construímos a nossa sociedade, nós construímos a nossa família, nós construímos a nossa igreja com trabalho. O dinheiro é só um meio das coisas físicas mudarem de mão. Algumas eu preciso e algumas eu quero dispor. Ele nunca pode ser o objetivo de nada. E a bênção do Senhor
ela está em Ele suprir todas as nossas necessidades. Nós devemos confiar nele, né? E o meio que Ele escolheu para isso chama-se trabalho. Em algumas situações, nós não vamos poder trabalhar, ele vai cuidar disso também. Ele vai cuidar disso também, mas podendo trabalhar, trabalhe, que é a forma mais bonita e mais digna do dinheiro chegar na minha mão, na sua mão, na nossa mão. São pérolas que a gente vai aprendendo, né? Alguns dos nossos CRIs, a gente é muito intencional no aprendizado, né? nas dinâmicas, nas premissas, né? E outros são muito inspirativos, né? Como hoje, por exemplo, a gente vai ouvindo, vai conversando, a gente vai aprendendo algumas lições extremamente preciosas, né? A primeira é o propósito, né? O porquê eu quero empreender e porque eu quero ascender, né, profissionalmente, como empresário. E outra, qual valor eu dou ao dinheiro, né? Não se debocha de dinheiro, a minha mãe fala, né? De dinheiro a gente não trata como uma coisa sem valor e tudo, porque para perder é muito fácil, né? E o empresário, às vezes, não faz conta, não se organiza, não se planeja, né? Eu já quebrei, né? Mas não foi minha culpa, né? Hoje em dia, nas programações neurolinguísticas aí dos coachings da vida, muito fala sobre autorresponsabilidade. Isso é uma pura verdade, né? Eu quebrei quando o governo mudou e de repente o governo parou de pagar. Eu falo, mas não foi culpa minha. Mas eu que resolvi correr esse risco, né? Então, assim, você que quer empreender, existe um limite de risco. Qual que eu acho que é o limite de risco, né? Aquele que não vai comprometer o recurso da sua família. Eu disse aqui, foram 21 premissas, né? Nós demos na primeira lição. Até onde, eu estou falando como empresário, como pastor, né? E como alguém que já viveu, até onde correr risco? Às vezes, até alavancando mais do que tendo recurso. Só que você tem que ter uma outra fonte de reserva que não vai comprometer o dinheiro da sua família. Por exemplo, você tem um negócio para você arriscar e outro negócio para você se sustentar. Talvez, olha uma realidade do brasiliense hoje. O brasiliense quer servidor público, né? Você é servidor público, ganha R$10.000 por mês. Faz a conta do sustento da sua família com esses 10 mil. Ou com menos, né? Você vai dar o seu dízimo, você vai investir, não sei o que lá. E o quanto eu vou arriscar? Eu vou arriscar assim, o suficiente que não vai comprometer o sustento básico da minha família. Um dos meus grandes erros, né, foi comprometer todo o orçamento familiar a ponto de acreditar que vai dar certo. E todo mundo quer ficar rico. Brasília é lugar dos grandes negócios, né? De repente, e dos grandes atravessadores, né? As pontas quase ninguém conhece, né? Quantos negócios você já recebeu? Nossa, vou ficar rico, vou ganhar isso, aquilo. Eu conheço um cara que conhece outro cara que tem a outra ponta. Você é uma das pontas? Não. Então você não controla o negócio. Então, assim, a chance de dar ruim é muito grande. Às vezes a gente empenha. Eu fui fazer um negócio uma vez em que a gente assinou um contrato. Deu tudo certo. E os corretores gastaram por conta, né? Teve corretor que viajou para Portugal no cartão de crédito. Era um negócio imobiliário. Almada, adivinha o que aconteceu? O cidadão morreu. Antes eu estou rindo para não chorar, né? Antes de transferir o dinheiro. Gente, tem uma sigla que, para a minha vida, tem muito valia, que chama SDS. Você sabe o que é SDS? O que é SDS? A minha riqueza é SDS, é saldo disponível para saque. Né? Patrimônio, todo... Olha, tem construtor aqui? Empresário da construção civil? Né? Tá todo mundo milionário em patrimônio, né? Mas o SDS que é bom amigo, né? Às vezes está estocado em imóvel e outra, tem quantos estoques de farinha lá no Pizza César, Manuel? Rapaz, tem varejo, gente, atacado, tem muito estoque, muito galpão, muita reserva
insumo, produto. Tá, mas e o saldo disponível para saque? E o dinheiro, liquidez para amanhã cedo para saldar um compromisso com o banco, né? Então, isso é muito importante, a gente saber o quanto de liquidez eu tenho, né? E quanto do meu negócio produz a liquidez para eu deixar guardado. E daí eu vou me aventurar até o limite que não comprometa a minha família. Eu tô dando um testemunho pessoal, né? Se vai me propiciar uma capacidade de correr mais riscos, quem que vai responder isso é a experiência. O novo empreendedor não corra, porque você não sabe. Você é menino, né? Precisa aprender, né? Precisa comer um pouco de sal primeiro para ralar. Alguém tem mais alguma pergunta? Lá no fundo, uma moça levantou a mão. Pode vir. Não, Leandro, vai lá. Seja cavaleiro, né? Fica aí. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Emília e eu tenho uma clínica médica. Eu sou associada do Cicobi. Eu quero saber do senhor se o senhor percebeu uma diferença do costume das pessoas de 1 ano e meio, 2 anos para cá em relação a gastos e a investimento. As pessoas estão poupando mais ou elas estão investindo mais? O senhor conseguiu perceber alguma diferença? De fato, essa diferença ela é mais ou menos cíclica. Diante da expectativa de crise, poupa-se mais. Diante da expectativa de estabilidade, gasta-se mais. Nós vivemos uma tensão política muito grande no nosso país, e boa parte da classe média ficou com uma expectativa muito negativa com relação ao governo que aqui está. Então, nós sentimos um movimento das pessoas conservadoras investindo menos na economia real, né? Porque quando você poupa, você investe na Bolsa. Mas investindo menos na economia real e guardando mais dinheiro. Aí nós tivemos o primeiro ano desse governo, as pessoas se conformaram com a situação que nós estamos vivendo, e o que nós estamos vendo é um reaquecimento do investimento na atividade real. Ela está crescendo nesse momento. Essa observação minha não vale para o agro, tá? O agro, mesmo sendo contrário a esse governo, investiu muito ano passado, porque os preços dos commodities internacionais estavam bons, e esse ano, diante da mudança do mercado, o agro está investindo menos do que investiu ano passado, por questões conjunturais. Safra, né? Teve corte também, né? De safra. Não, teve várias quebras, né? Várias quebras de safra. Eu sou do mercado da fruticultura também, né? A gente trabalha com manga e uva, né? Não teve safra esse ano, teve quebra, né? Muito problema de doença nas mangas, antracnose, né? Então, assim, foi factível a mudança por conta do clima também, né? Então, agora com as enchentes, assim, eu até pergunto, hoje para você deve ter chegado muita notícia no Cicobi, né, de empresários do agro ali do Rio Grande do Sul que estão tendo muito problema com agro, né? Talvez com o recurso do Cicobi. O Cicobi está totalmente envolvido em como socorrer os empresários e agricultores do Rio Grande do Sul. Nós temos uma rede de agências já expressiva lá no Rio Grande do Sul, né? E passei meu dia inteiro hoje discutindo como a gente pode ajudar a socorrer, porque a situação lá está muito feia. Sim. Está muito feia mesmo. Gente, mais uma pergunta? Pode fazer. Daniel. Amado, eu queria saber, eu chamo Daniel, né, eu sou servidor público, sou pastor aqui na igreja também, e eu queria saber, no caso do Cicobi, quais as oportunidades que o Cicobi vê com a disrupção da inteligência artificial hoje, né, que oportunidades teria em aprimorar o relacionamento com os clientes ou utilizar isso como diferencial no mercado financeiro como uma forma geral. Eu queria saber
Qual a visão que o Cicobi tem disso, dessa oportunidade? Né? A inteligência artificial já é uma realidade, né? E, aliás, nós podemos considerar que existem mais de uma tecnologia com relação à inteligência artificial. O cooperativismo, ele faz coisas extraordinárias pelo seu cooperado e pela comunidade do cooperado, mas uma coisa ele não faz, que é mudar as regras do jogo. Se as regras do jogo mudar, ele tem de mudar também. E inteligência artificial muda várias regras do jogo, por isso nós estamos investindo em inteligência artificial, fazendo vários testes de aplicação de inteligência artificial, inclusive inteligência artificial generativa, tipo o site GBT, né? Então, a gente está fazendo experimento, até o Edson Lisboa está ali, é um dos nossos, o nosso superintendente de TI, um dos nossos superintendentes de TI, para desenvolvimento de TI nossa, ele cuida lá, tem junto com o Bruno Jordano, mas uma coisa legal que nós estamos fazendo é o seguinte: o Cicobi tem mais de 300 produtos hoje. Todos os produtos têm um manual. O Cicobi tem 57 mil empregados que estão aí nas agências das cooperativas, e todas as vezes que eles têm uma dúvida, eles ligam para uma central de atendimento nosso, que tem 600 pessoas, para tirar a dúvida. E alguém tem de procurar nos manuais para responder a dúvida ou saber de cor. Então, nós estamos fazendo um teste, colocamos todos os nossos manuais no computador, a pessoa faz a pergunta e a inteligência artificial pesquisa e redige a resposta. Está sendo uma aplicação muito interessante de inteligência artificial generativa, né? Nós estamos fazendo algum experimento também, quando a gente tem de desenvolver sistemas secundários, por enquanto é mais mesmo para ver se dá certo, pede para a inteligência artificial escrever o código de programação. Define-se o que o sistema tem de fazer e a inteligência artificial escreve o código. Então, nós estamos fazendo testes dessa natureza, vendo como essa tecnologia vai se desenvolver, para estudar como é que nós vamos incorporá-la. Empreendedor, estude ChatGPT. O pastor Heber, há um bom tempo, me incomoda para a gente começar a aplicar aqui na igreja, várias ferramentas e tudo, e agora eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Eu hoje cuido dos povos não alcançados, igreja perseguida. Nós estamos desenvolvendo hoje no mercado asiático uma inteligência artificial para poder traduzir a Bíblia em idiomas e dialetos não conhecidos, nem pelo Google, né? Então, eu sou um entusiasta mesmo para comunicação. Hoje o Léo usa, né? Muita ferramenta. E, assim, vai tirar muito emprego? Não, gente, o mercado vai se modernizar. Ele é extremamente... A disrupção gera novas oportunidades, né? A palavra em voga hoje é ressignificar, né? Ressignificar não obrigatoriamente vai, né, tirar várias pessoas de pontos de trabalho, não vai realocar, né? Por isso é que a gente, empresário, esteja atento. Empresas que não se digitalizam nos próximos 5 anos vão morrer, né? E se vocês estão vendo o movimento do varejo, né? Tudo está indo para os marketplaces, né? Os centros logísticos, né, Adriano? Tudo está caminhando para um negócio ser um negócio muito mais digital, né, do que físico, varejo, produto. Sempre vai haver, como o vinil, o jornal, a rádio FM, sempre vai existir, mas cada vez menos, né? Então, a gente precisa ficar atento, né? Mesmo empreendedor que você está pensando em empreender, gente, entra num curso. Pastor, não tenho recurso. Eu mandei um link para um monte de gente da igreja e o cara ensinou um monte de tutorial de graça pelo YouTube, né? Não é desculpa. Gente, hoje o YouTube tem tudo de tutorial para você aprender, né? Para você poder desenvolver, ver ferramentas e tudo mais, né? Então, você quer empreender? Então, já comece com o que está acontecendo, se modernizando e com o que está acontecendo hoje no mercado. Vamos às nossas considerações finais, né? Eu queria que o Amada trouxesse uma palavra, né, para a igreja, para você que nos visita. Quantos aqui não são da nossa igreja, Lagoinha? Muito bem-vindos, viu? Que bom, né? Essa ideia, né? Conectar pessoas, né? Despertar esse senso empreendedor, modernizar, aperfeiçoar. Seja muito bem-vindo, essa é a nossa casa, né? E para nós é um prazer
tê-los aqui conosco, né? Então, eu queria que você desse algumas considerações finais, desse uma palavra de ânimo, incentivo a quem está começando, num país tão complicado, né? com tantas, né, dificuldades. Hoje, ser um empreendedor é ser um herói, mas existe possibilidade. Nós somos um país rico, com muitas oportunidades e com muita gente capaz, né, e com sede de vencer. E nós temos um diferencial, que é o Senhor Jesus, Ele que nos capacita, Ele que nos dá, né, Ele é fortaleza, Ele é torre forte, Ele nos guarda. Nós temos um porto seguro a quem recorrer, né? Isso é um grande diferencial. Então, traga uma mensagem para a gente poder concluir, né? Eu achei interessante porque a gente conversa com uma pessoa tão bem-sucedida assim, que fala em cifras astronômicas, né, que para o mero mortal a gente fica assim, eita, né, mas ao mesmo tempo um homem de Deus que maneja bem a palavra, que cita versículos e mais versículos, e isso é uma inspiração muito grande, porque já houve um tempo que a gente pensava que o crente tinha que ser humilde, com o pior significado do termo da palavra, do pior entendimento, enquanto o empresário era o cara que estava longe de Deus, né? E o pastor Esdras nos ensina aqui com tanta frequência, né, que o novo missionário de hoje em dia é o que impulsiona, é o que investe, é o que abençoa. Então, assim, é muito inspirador conhecer pessoalmente, trocar essa ideia aqui, receber essas instruções aqui, foi muito bom para mim. Vai aí. Vai. Gente, a hora que terminar aqui, a gente vai ter um coffee break ali fora, no restaurante, né? Para a gente ter esse momento de interação. Tem gente que veio direto do trabalho, né? Pelo menos dá um tapa ali numa coxinha, né? Um croquete. Dá uma beliscada ali no beliscada, né? Então, e ter esse momento de interação, né? Aqui nós falamos um pouquinho sobre ganhar dinheiro, empreender, né? Empreender, eu falei aqui, o conceito de empreender é aceitar risco para trazer à existência coisas que não existem. E não raro, o próprio pastor Esdras aqui falou no começo, que a maior parte dos empreendedores, sobretudo aqueles que não têm um compromisso com o Senhor Jesus, empreendem para ganhar dinheiro, né? O empreendedor, por tomar risco, ele tem uma motivação, que é ganhar dinheiro, e tem uma consequência, que é viver a ansiedade de estar correndo riscos. E aí, toda vez que eu penso nisso, eu lembro da Vanessa, minha irmã, que é pastora de Lagoinha, Curitiba, lá, esposa do Charlão, né? Eu lembro, eu lá, sou bebado, eu trabalho, como eu mencionei para vocês aí, desde de 14 anos, e aquela correria e tal, e a Vanessa lá, ela acordava lá sábado à tarde e tal, eu falei assim, ô Vanessa, está dormindo demais? Ela falou assim, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu estava aqui recebendo do Senhor. Aí podia falar assim, aos seus almadas. Né? Mas eu queria deixar um texto aqui que é do Sermão da Montanha. Nós, no capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo o vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos pelo vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se o Senhor veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis pelo dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, eu não sei como você veio aqui, não sei se você chegou aqui mais como eu, quando estava ali tendo meus problemas com dislexia, não tinha emprego, não sabia se ia ter. Não sei se você chegou aqui como eu chegava ali para botar o joelho no chão e clamar a Deus por misericórdia, pedindo para Ele mudar a minha sorte, porque do jeito que estava, a sorte estava meio ruim. Não sei se é assim, mas eu queria terminar trazendo para você uma palavra que talvez nos ajude a entender essa. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que ama não é aperfeiçoado no amor. O medo te paralisa. O medo me paralisa. O medo me desencadeia um processo ansioso. O medo te desencadeia um processo ansioso. E o amor te destrava. O amor te coloca em movimento. O amor te dá significado para a sua vida. O amor te transforma numa pessoa que edifica o reino de Deus. Então, se nós estamos falando aqui de empreendedores, que você seja encontrado entre aqueles que pode ser chamado de alguém que empreende por amor. Amém? Que coisa linda. Vamos ficar em pé? Vamos abençoar a vida do Almada. Eu quero convidar a sua família, a sua esposa, o seu filho. Vem cá, deixa a gente abençoar vocês. Nós somos uma igreja de família, que ama famílias. E profetizamos que vocês são a família bendita do Senhor. Vamos estar abençoando a vida deles. Depois a gente limpa isso aqui, vai dar um trabalhinho. Obrigado pela presença de vocês, viu, amada? Vamos ficar aqui na frente, pronto. Pode pisar nas moedinhas aí. Estende a mão para cá. Que esse testemunho possa ser inspirador para a sua vida, Não há limitação, A gente ouviu uma experiência de limitações que se transformaram em uma superação, uma linda história, de prosperidade, de concretização de sonhos, Assim possa ser você também. Sonha, pode sonhar, que Deus está no meio disso, E Ele vai te dar ferramentas, vai te dar estratégias, Basta você plantar a sua vida e se organizar, planejar, ter responsabilidade. Que no nome de Jesus a palavra de Deus fala que a gente vai emprestar, não pedir emprestado, Então vai ter um monte de investidor no Sicoob, Estenda essa mão para cá. Deus, nós amamos o Senhor. Obrigado por esse testemunho, Senhor, tão inspirador para as nossas vidas. Nós abençoamos a vida do Almada, da sua esposa, dos seus filhos. Ó Deus, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que a família dele possa ser coberta pelos seus anjos, trazendo proteção, Senhor, desde a parte física, fisiológica, emocional, espiritual, que os anjos do Senhor possam estar guardando a sua vida, trazendo direção, Senhor, para a tomada de decisões, ó Deus, Senhor, que ele não faça nada que não provenha do Senhor. Ele seja voz profética de Deus naquele banco, instrumento para ganhar vidas para o Senhor e trazer, ó Deus, prosperidade naquele lugar, ó Deus. Nós nos inspiramos nessa palavra e que o Senhor ative no nosso coração, Senhor, o teu sonho, o teu propósito e o que tu queres para nós, ó Deus. Que possamos testemunhar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, e na nossa família. Cubra as nossas vidas, nossa família, nossos negócios, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, viu? Vá em paz. Que bom que vocês estão aqui. A próxima reunião é a primeira segunda-feira de junho, Então estão todos convidados. A gente está fechando aí nossa agenda,
Mas eu fiz um convite, ele está quase topando, mas eu vou até falar, né, pela TV para ele se estimular. É o presidente do CRI, o Sandro Gonzalez, né? Eu vou pegar na orelha dele, ele vai estar aqui, e se não for, a gente traz outro, né? O Sandro hoje é presidente da Transpes, a maior transportadora de cargas especiais do Brasil, baita pastor e divide comigo essa responsabilidade aí das nações, né? Então, que seja inspirador para a sua vida. Se você puder, tem o QR Code do CRI? Não, né? Entre nas nossas redes sociais, Lagoinha Brasília Capital, ali no Instagram, no link da descrição, link da bio, tem ali o CRI, se você puder se inscrever, para que a gente possa, no final do ano, vamos fazer uma feira aí, né, de negócios e desenvolver isso, né? A partir do segundo semestre, a gente vai ter algumas palestras mais práticas também, né, trazer dentro da análise tributária, análise financeira, né, algumas ferramentas para que você possa desenvolver o seu negócio e a gente começar a ter micro-reuniões também dentro da sua área de atuação, tá bom? Tem ali no restaurante um comes e bebes ali, vai em paz, Deus é contigo, e a gente está à disposição também, se precisar falar alguma coisa, se precisar conversar, tá bom? E quem é homem está convidado a participar do nosso Congresso de Homens, que vai ser 17 e 18 de maio, o Aviva Men. Vai ser um evento maravilhoso. Fica a dica para vocês aí.